estava sendo acusada de ficar com o marido da minha irmã. Só que o marido da minha irmã ficava comigo, só que eu não era eu, era minha irmã. E eu não ficava com o marido da minha irmã. Essa história fez um boom na minha cabeça. Vamos prosseguir aqui que eu vou contar pra vocês. Vamos começar com um princípio, que é o quê? Minha irmã gêmea começou a me pedir umas roupas emprestadas. E as minhas roupas, ela não me devolvia. Ela não me devolvia, ela me pedia emprestado, falando que ia usar pra uma festa, que ia usar pra não sei o quê, e não me devolvia. E aí eu comecei a fazer o quê? Eu comecei a parar de emprestar a roupa pra minha irmã. E as minhas roupas começaram a sumir. Só que como eu tinha muita roupa, porque eu trabalhava numa loja de roupa e acabava que eu ganhava muita roupa, eu demorava um pouco a perceber que a minha roupa estava de fato sumindo. E quando eu percebia, eu encontrava ela aonde? Com a minha irmã, no guarda-roupa da minha irmã. Isso começou ainda na época que a minha irmã namorava. Morávamos todo mundo junto, eu tinha uma irmã gêmea, nós éramos, assim, basicamente idênticas. E aí a minha irmã começou a namorar com um candengo. E quando ela começou a namorar com esse candengo, qual eu me dou super bem, inclusive eu tô sem saber o que fazer com essa história. Eu me dou super bem com ele é um querido. Nossa, minha família adora ele, meus pais adoram ele, todo mundo adora ele é um querido. E aí, o que começou a acontecer? Essa situação das minhas roupas sumiram enquanto eles ainda namoravam. Eu e minha irmã acabamos brigando várias vezes por causa disso. E ela sempre falava pra mim que era porque eu ganhava roupa muito legal, que não sei o que e tal, e que ela queria também, e que eu não dava e tal. Mas eu falava pra ela que ela não podia pegar minhas roupas sem a minha autorização. Beleza. Até que a minha irmã casou. Quando a minha irmã casou, eu pensei... Glória a Deus, né? Agora ela vai parar de pegar as minhas coisas porque isso realmente virou um problema. E o que eu achava estranho é que eu tinha vivido a minha vida toda com a minha irmã. Nós, na época, estávamos com uns 25 anos. E isso nunca tinha acontecido. E começou a acontecer do nada, sabe? Do nada. Assim que ela começou a namorar. Ali eu já devia suspeitar. Mas, gente, quem que suspeita de um negócio desse? Pois é. Aí... Tá bom. Quando a minha irmã casou, eu continuei morando com os meus pais porque eu estava me formando, então eu queria primeiro ter uma independência pra depois sair de casa e os meus pais eram super tranquilos com isso. A minha irmã também já tinha se formado, entrou na faculdade primeiro do que eu e já tinha se casado. Tá bom. Só que aí continuou acontecendo. As minhas roupas continuaram sumindo. A minha irmã saía da casa dela e ela em casa pegava umas roupas minhas. Até o dia que a gente brigou muito feio por causa disso. Nós ficamos mais ou menos aí uns 2 meses sem se falar, porque... Pensa, o problema não era ela pegar minhas coisas, era ela não me pedir. E aí ela entendeu que ela tinha que me pedir. 2 meses depois ela me pediu desculpa e falou que quando ela precisasse de alguma roupa minha, ela me pediria emprestado. E assim ela fez. Ela começou a me pedir emprestado de novo, eu comecei a emprestar. Falei, eu preciso que você devolva. Ela começou a devolver, mas ela sempre pegava roupa comigo. O ponto é esse e eu devia ter desconfiado aí e até que um belo dia, isso foram se passando anos, tá? A minha irmã já estava casada há uns 3 anos. Até que um belo dia, eu chegando da faculdade, os meus pais estavam em casa, me esperando chegar. E aí, eles estavam, assim, bem sérios, e os meus pais, eles são bem amorosos. Quando eu cheguei, meu pai falou, senta aqui que a gente vai conversar. Gente, na hora, eu já gelei, porque meu pai nunca era grosseiro com ninguém, e ele tava super sério, super, sabe, seco. Eu falei, gente, o que aconteceu? Sentei. E aí meu pai falou, eu estou muito decepcionada com você, mas eu não quero tirar precipitações? Não quero tirar conclusões precipitadas. E aí eu sentei, a minha mãe tava calada até o momento. Meu pai sentou de frente, assim pra mim, e falou, eu quero que você me fale agora o que tá acontecendo entre você e o marido da sua irmã. Na hora eu gelei. Eu nem tinha feito nada e eu fiquei preocupada. Eu falei, tá doido, pai? Não tá acontecendo nada. Do que o senhor tá falando? Ele falou, Maria Júlia, eu vi você entrando ontem na casa do seu cunhado e a sua irmã não estava em casa. Porque eu mandei mensagem pra ela e ela não estava em casa e você também não estava em casa. Eu falei, que horas? Porque eu não tinha ido. O que acontece? A minha irmã foi morar basicamente do lado da minha casa. Na casa dos nossos pais, ela comprou uma casa do lado, né? Então morava todo mundo muito perto. E aí eu perguntei, que horas? Era mais ou menos umas 6 horas. 6 horas eu tava saindo do trabalho pra ir pra faculdade. Eu falei, pai, eu tava saindo do trabalho pra ir pra faculdade. Mas eu vi você entrando e era você porque eu reconheci a sua roupa.
eu e minha irmã, nós nos vestimos muito diferente. Então, realmente, você conseguia nos reconhecer só pela roupa. Porque eu me vestia toda de preto, eu tinha um estilo mais roqueiro. E a minha irmã, ela se vestia toda colorida, parecia uma árvore de Natal. Então, eram estilos, assim, bem diferentes, não tinha como confundir. Ele falou, eu tenho certeza que era você. E aí, eu falei que não tinha ido na casa dele, e ele falou que tinha sim, e que eu tinha ficado horas ali, e que eu não tinha saído. Eu falei, pai, mas como assim? Ele falou, eu fiquei esperando você sair por horas, você não saiu, e eu voltei pra casa, e você tá voltando pra casa agora, eu sabia que eu ia te encontrar, então eu quero saber o que tá acontecendo. Eu gelei e falei que não tinha sido eu, que não tinha sido eu, que não tinha sido eu. E aí eu falei, nós vamos agora, lá na casa da minha irmã, tirar essa história limpa. Gente, era 10 horas da noite. Tinha chegado da faculdade, era 10 horas da noite. Cheguei lá, comecei a bater na porta. Minha irmã não entendeu nada, eles já estavam dormindo, não entendeu nada. E aí eu falei pra ela o que tá acontecendo. Que o papai veio me perguntar por que eu estou ficando com seu marido ou o que tá acontecendo entre eu e seu marido. Minha irmã falou, como assim? Já olhou pra cara do marido dela, como assim? Não tô entendendo. Eu falei, meu pai disse que me viu entrando aqui hoje, ou ontem. E eu não vim aqui nem ontem e nem hoje. Então eu quero saber o que tá acontecendo. Gente, a minha irmã, quando eu falei, ela entendeu. Quando ela entendeu, ela ficou olhando pra minha cara com uma cara de assustada, sabe? Assim, e meus pais atrás de mim perguntando o que tá acontecendo, Maria Helena, o que tá acontecendo, o que tá acontecendo. E eu falando o que tá acontecendo também. E o marido dela veio, todo sem graça também, ele escutou, não sabia onde enfiar a cara. Viu que a casa tinha caído e que não tinha muito o que ela falar, a não ser a verdade, ela só sentou na mesa dela ali e ela começou a falar, ela jogou a bomba de uma vez. Eu e meu marido, nós temos uma fantasia onde eu finjo que sou você e que ele está ficando com você. Aí você pensa na problemática disso. Irmã, o seu marido está afim de mim, porque se eu tenho uma irmã gêmea e meu marido quer que eu finja que eu sou minha irmã pra ele ficar comigo e se torna uma fantasia de furiafação, eu não estaria casado com ele porque ele quer ficar com a minha irmã, não quer ficar comigo. Aí, pasmem, que vem o plot. Não era o marido dela que queria, era ela. A ideia era dela. A fantasia era dela. Ele recusou por várias vezes, porque segundo ele não tinha nenhum tipo de atração por mim. Só que a minha irmã queria muito e ele resolveu aceitar, porque gostava muito dela. E isso começou na época que eles namoravam. E era por isso que ela ficava pegando as minhas roupas. Roupas minhas que eram todas pretas, que não fazia nem sentido ela, porque não combinava com o estilo dela. E todas as vezes que ela pegava uma roupa minha, eu nem via ela usando. Aí que as coisas começaram a fazer sentido na minha cabeça. Ela pegava a minha roupa, vestia a minha roupa e fingia que era eu, pra poder ficar com o marido dela. Meus pais ficaram chocados. Eu também fiquei chocada. Só que os meus pais, eles fizeram a seguinte coisa. Isso é coisa de jovem demais. A gente não entende. Estamos indo embora. Viraram as costas e foram embora. E me deixaram ali com a minha irmã e com o meu cunhado. Eu conversei com eles. Falei que isso me incomodava. Que eu não ia mais emprestar minha roupa pra ela. Que eu achava isso muito estranho. Que ela não tinha que fazer isso. E ela falando que era só uma fantasia. Que ela me amava muito. Mas que ela não tinha nenhum tipo de desejo estranho por mim. Mas que ela achava super legal, super diferente. Que ela queria continuar fazendo. E eu falei que não autorizei. Não autorizava. Se eles continuam fazendo isso, eu não sei. Eu sei que eu não pego mais e empresto as minhas roupas pra ela. Eu e a minha irmã, nós estamos meio assim, a gente não brigou, porque eu sinceramente não sei o que pensar, nem o que fazer com essa situação. Eu faço o quê? Minha irmã está fingindo ser eu pra poder ficar com o marido dela. Não sei, a gente não chegou a brigar. Meu cunhado pediu desculpa, eu fui embora. Isso aconteceu tem mais ou menos umas 2 semanas e eu tô pensativa desde então. Eu não sei o que fazer, eu não sei como agir. Se eu volto a falar com a minha irmã normal ou se eu deixo pra lá e acredito que eles não vão fazer mais isso porque ela falou que não ia mais fazer. Eu não sei o que fazer.